crianças! Eu sou a professora Tânia. Hoje é segunda-feira e nós vamos trabalhar com o livro didático de língua portuguesa. As atividades se encontram nas páginas 73 e 74. Temos um texto aí. Vocês vão perceber, pessoal, que nós já vimos, né? Um texto semelhante a esse lá na aula de história, nas aulas anteriores aí. Vem cá comigo para vocês verem que texto é esse. Quem inventou o fogo? Percebam que eu li a entonação de pergunta, ó, por causa do ponto de interrogação. Então vocês vão ler aí, né? Esse texto informativo que vocês vão ficar sabendo, né? Como é que surgiu o fogo? Qual foi a origem do fogo? Pensem também lá no texto, né, que vocês já viram lá na aula de história anteriormente, que vocês vão ver, né, que tá tudo associado aqui também nesse texto que aparece aqui no livro de português. Depois que vocês lerem o texto, vocês vão fazer, né, essas questões aqui de múltipla escolha. Para isso, leiam um texto com bastante atenção, pensando nas relações, né, de causa e efeito, ou seja, no início do texto, né, no desenvolvimento do texto, no final do texto, que aí vocês vão responder rapidinho as questões de múltipla escolha, né? Olha só aqui, ó. A resposta: ninguém, dada a pergunta quem inventou o fogo, se dá o fato de que o fogo já existia antes de aparecerem os homens, não existia sem a ajuda do homem, só existe quando se acende um isqueiro, foi uma invenção do homem. Então, vocês vão ver que vai estar tranquilinho depois que vocês, né, ler o texto com atenção. Então, tem que ler o enunciado da questão, ler todas as opções que tem para poder marcar a opção correta. Aqui a número 2. Qual é o assunto do texto? Como produzir o fogo? Os relâmpagos que atingem o chão? O fogo pode se produzir sozinho na natureza? Os incêndios naturais. Qual que é o assunto do texto, turminha? E aqui, nessa questão 3, ó, os homens pré-históricos, observando os incêndios naturais, puderam manter suas fogueiras acesas, produzindo faíscas, usando um isqueiro, batendo duas pedras, apanhando galhos de árvores em chamas. Tá muito tranquila as atividades de hoje. Vem aqui comigo nesse quadro, ó. Quem inventou o fogo? É o nosso texto de trabalho de hoje. E o objetivo, né, dessas atividades, dessa leitura é estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, a gente tem que ler um texto compreendendo, né? Porque o início tem relação com o meio, que tem relação com o final. Então, tem que ler o texto com compreensão, com entendimento, para poder, né, estar estabelecendo aí essas relações entre as partes do texto. Turminha, um bom trabalho. Beijo.